Olá, gente. Meu nome é Natália Ribeiro. Eu sou da consultoria Grand Challenge, que é uma consultoria para pequenas e médias empresas. E também tem um projeto chamado Tire da Caixa, que é um projeto que fala sobre empreendedorismo e transformação digital. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta muito potente, que é uma das ferramentas da qualidade, da gestão da qualidade. E para que serve essa ferramenta? Você provavelmente, que é um empresário, independente de ser pequeno, médio ou grande, você tem alguns problemas, muito provavelmente, na sua empresa, no seu negócio. Só que, como resolvê-los? Certo? Você não pode abraçar o mundo com as pernas, você precisa priorizá-los de alguma forma, correto? Então, essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês hoje, fiquem até o final do vídeo, é uma ferramenta de priorização, tá? Por onde começar a resolver os meus problemas? Eu posso usar o que chamamos de Pareto, ou, vamos lá, princípio de Pareto, ou diagrama de Pareto, ou ainda 80-20, que é o mais conhecido. O que é o diagrama de Pareto? Lembrando aqui que eu não vou me aprofundar muito em teoria, tá? Aqui eu vou ensinar como você deve aplicar o princípio de Pareto para priorizar os problemas que você deve atacar primeiro, certo? Mas o que diz o 80-20, o princípio de Pareto? Basicamente o seguinte: 80% dos seus problemas são oriundos, vêm de 20% das causas que ocasionam esses problemas. Ou seja, você conseguindo identificar as principais causas, né, que são esses 20% de causas, você consegue já resolver cerca de 80% dos seus problemas, tá? Então, sem mais demora, vamos entender aqui. Eu peguei um exemplo da internet para gente colocar no Excel, tá? Por que no Excel, Natália? Existem várias ferramentas de automação que podem fazer isso por você, tá? Existe aí o Minitab, enfim, inúmeras, hoje em dia, aplicativos, enfim. Mas a ideia aqui é fazer o mais simples possível. Obviamente que no Excel, se você tiver um grande volume de dados, vai ficar muito complicado de você fazer pelo Excel somente, né? Aí você vai precisar, de repente, de um software mais robusto. Porém, geralmente, dá para fazer com uma planilha no Excel, tá? Eu peguei esse exemplo aqui e a gente vai para a tela do computador para montar esse gráfico de Pareto, ok? Então vamos lá. O exemplo é o seguinte: uma empresa fabrica e entrega seus produtos para várias lojas de varejo e deseja reduzir o número de devoluções. Para isto, a empresa levantou o número de ocorrências geradoras de devolução da entrega no último semestre. Os dados levantados são apresentados. Vamos lá. Alguns pontos que eu frisei aqui nesse exemplo, tá? É uma empresa que ela tem uma área fabril e ela entrega seus produtos para várias lojas de varejo. Abre um parênteses, tá? O Pareto não é para você utilizar para a vida. Não necessariamente é só para uma fábrica. Você pode utilizar, se você tiver
uma loja de roupas, não necessariamente que você fabrica roupa, você vende a roupa e você tem um atendimento ao cliente, você quer saber quais são os principais problemas que os clientes enfrentam ao comprar de você. Você pode ter um mercado, você pode ter, sei lá, uma pastelaria, enfim. Não se resume a um ramo só, a uma fábrica, tá? Não se resume a isso. O Pareto você pode usar na sua vida, inclusive. Para os seus problemas pessoais, você pode usar o Pareto. Tá bom? Então vamos lá. Uma empresa fabrica e entrega seus produtos para várias lojas de varejo e deseja reduzir o número de devoluções. Ou seja, qual é o problema encontrado aqui? Ela já percebeu o problema. Ela percebeu que há um problema em relação ao número de devoluções. Então, aí ela começou a mapear e aí ela começou a verificar aqui que o número de devoluções começou a aumentar. Poxa, o que está acontecendo, certo? Ela identificou um problema. Para isto, a empresa levantou o número de ocorrências geradoras de devolução da entrega no último semestre. Segundo ponto, a empresa levantou o número de ocorrências geradoras de devolução. O que ela fez? Ela levantou dados. Números não mentem jamais, tá? Então, você não pode simplesmente molhar o dedo na saliva, levantar para o alto e ver para onde o vento está indo. Você precisa levantar dados. Ah, Natália, como que eu levanto dados? Através de um formulário de pesquisa, através, nesse caso aqui, vamos dizer, de uma fábrica. Eu produzo saquinhos de leite, tá? Saquinhos de leite líquido, tá? E aí eu tenho uma máquina. Aí a máquina é uma máquina, ela por alguns motivos ela vai parar. Você tem lá uma folha de verificação, uma folha de parada de máquina, e está lá descrito todos os motivos. Tudo isso é base para você levantar dados e fazer essa análise de Pareto, essa análise de priorização de problemas, tá? Então vamos lá. Terceiro ponto aqui, da entrega do último semestre. Então é extremamente necessário que você separe um determinado período, tá? De preferência para um período corrido, para que você e um período que seja significativo, que você tenha bastante dado, porque quanto mais dados você tiver, melhor vai ser a sua análise, ok? Então vamos lá. Vamos seguir aqui para o Excel. E aqui eu já tenho quais são as causas que foram levantadas, tá? Pela fábrica e o número de ocorrências de cada uma dessas causas, tá? Então vamos lá. Vamos lá aqui, ó. Por exemplo, separação errada. Eu tenho 45 devoluções por conta de separação errada. Eu tenho 60 devoluções por conta de faturamento incorreto e assim sucessivamente, tá? Então vamos aqui montar o gráfico de Pareto, beleza? Então vamos lá. Eu já coloquei aqui as causas e as ocorrências, ou seja, o que está me dizendo aqui? Está me dizendo que 45 das 45 devoluções foram ocasionadas por conta de separação errada do produto. 60 ocorrências, ou seja, 60 devoluções foram causadas por faturamento incorreto do produto, tá? E assim sucessivamente. Primeira coisa a se fazer, vamos lá. Primeiro, colocar do maior para o menor. Vamos lá. Vamos aqui, ó, selecionar toda essa coluna aqui e vamos classificar do maior para o menor.
Expandir seleção ou continuar com a seleção atual? Expandir seleção, porque eu quero que essas causas aqui acompanhem os seus respectivos valores, certo? Então, expandir seleção. Beleza. Viu que acompanhou o número de ocorrências, acompanhou as causas aqui, certo? Reordenou. Do maior para o menor. Agora, nós vamos somar total e vamos somar todas as ocorrências, certo? Então, nós temos um total de 500 ocorrências, ok? Ok. Lembrando que esses outros aqui são números pulverizados, tá? Por exemplo, eu tenho uma outra causa X qualquer. Ah, eu tenho um número de ocorrência dessa causa X, sei lá, aconteceu uma vez, tá? Eu tenho uma outra causa X que ocorreu 2 vezes. Então, para não ficar números não tão significativos, esse recurso aqui de agrupar todos eles em outros é um bom recurso, tá? Até porque geralmente vai ser um número pequeno, que não vai causar tanto impacto assim na nossa análise, tá bom? Então vamos lá. Segunda coisa, né? Vamos botar aqui. Segunda, somar todas as ocorrências. Certo? O que nós vamos fazer agora? A frequência relativa. O que é a frequência relativa? É o quanto dessa ocorrência acontece, representa no total de ocorrências, tá? Então, vamos lá. Frequência relativa. Como é que é essa frequência relativa? Você vai dividir cada número de ocorrências, nesse caso 140, dividido por 500, que é o total de ocorrências, tá? Para ver a representatividade. Quantas vezes, tá? Qual é o percentual de vezes que essa ocorrência, esse tipo de ocorrência acontece no total, tá bom? De ocorrências. Vou travar aqui com F4 para que eu possa arrastar aqui a fórmula, tá? Vou botar um percentual aqui, ajeitar. Isso aí, certo? Então, dentro das minhas ocorrências, o meu atraso na entrega corresponde a 28% do total, tá? A minha causa atraso na entrega é responsável por 28% do total, certo? Só que a gente já chegou ao resultado? A gente já chegou ao gráfico de Pareto? Não, a gente ainda não chegou ao gráfico de Pareto. Nós precisamos agora fazer a frequência absoluta. Deixa eu anotar aqui para a gente não se perder. Fazer a frequência relativa, certo? Frequência relativa. E quarto, fazer a frequência absoluta. Vamos lá fazer a frequência absoluta. O que é frequência absoluta? É um mais o outro, tá? Então, vamos lá. O primeiro, a gente sempre vai repetir, isso em relação à frequência relativa. A frequência absoluta é sempre em relação à frequência relativa, tá? O primeiro a gente repete, tá? O segundo vai ser o anterior mais o segundo, a segunda causa, tá? A segunda linha da frequência relativa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que atraso na entrega e atraso da transportadora correspondem a 53% dos meus problemas. Elas duas juntas já são causam 53% dos meus problemas no meu processo, tá? Então, vamos lá. Você viu aqui que no final deu 100%, certo? Pronto. Essa aqui é a distribuição
que a gente quer. Já dá para tirar aqui os 80%, Natália, as minhas principais causas? Sim, já dá para tirar aqui, ó. Ó, 80% aqui, ó. 78%, aqui já vai para 87%, já passa muito dos 80%, então aqui, ó, arredondando, a gente já tem um percentual aqui, ó. Mas eu vou ensinar o processo completo do gráfico de Pareto e vou montar aqui com vocês um gráfico, até para que, se você precisar fazer uma apresentação, ou então imprimir e colocar lá no seu mural de avisos ou algo desse tipo, você poder fazer, certo? Então vamos lá. E o gráfico, ele fica muito mais visual, né? Você bate o olho e você já consegue identificar ali quais são as principais causas que estão te gerando problemas e sobre as quais você precisa agir, ok? Para melhorar o seu processo. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar a coluna causas, sem o total, a coluna número de ocorrências e a coluna frequência absoluta, tá? Causas, número de ocorrências e coluna frequência absoluta. Vamos inserir um gráfico de barras, tá? Vocês vão aumentar aqui. Vocês viram aqui que, né? Aqui eu já tenho meu número de ocorrência em barras e minha frequência absoluta aqui embaixo. Mas tá dando para identificar alguma coisa direita aqui em relação à frequência absoluta? Não. Então nós vamos ajeitar aqui esse gráfico, tá? Para ele ficar com cara do gráfico de Pareto, tá bom? Então você vai selecionar aqui, ó, a barra que corresponde à frequência absoluta, com o botão direito do mouse, você vai formatar série de dados. E vai selecionar como eixo secundário. Em algumas versões do Excel, ele já te dá a opção de gráfico combinado, tá? Então, ele já vai fazer esse processo para você. Nessa minha versão aqui, eu preciso selecionar, tá? A frequência absoluta e selecionar como eixo secundário, certo? E aí vai ficar assim. Tá legal? Ainda não é o que eu quero. Vou selecionar novamente aqui as colunas de frequência absoluta, botão direito do mouse e alterar tipo de gráfico de série. E aí, nós vamos colocar em linha. Olha só, já estamos com a carinha aqui do gráfico de Pareto. O que nós precisamos fazer agora para ficar legal? Vamos clicar em cima da linha da frequência absoluta, botão direito do mouse e adicionar rótulo de dados. Pronto! Nós já temos o nosso gráfico de Pareto feito, certo? Se eu quiser, eu posso até adicionar rótulo de dados também na coluna aqui das causas, tá? Se for da preferência, aí vai da preferência de cada um. Então aqui, ó, vamos lá, vamos frisar aqui. Então, qual é a conclusão que eu tiro disso aqui? A conclusão que eu tiro disso aqui é o seguinte: quais são os problemas que eu preciso resolver primeiro? Quais são os problemas que estão me causando mais devoluções? Entende que, se eu resolver a questão do atraso na entrega, atraso na transportadora, produto danificado e o faturamento incorreto, se eu atuar em cima dessas causas, eu já vou resolver grande parte do meu problema das devoluções de produto. E é para isso que serve o princípio de Pareto.
O princípio de Pareto é uma das ferramentas da gestão da qualidade para você priorizar onde você deve focar os seus esforços para melhorar o seu processo, ok? Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários desse vídeo e nós vamos te responder da melhor forma possível para que você não tenha dúvidas nenhuma sobre essa maravilhosa ferramenta que a gente tem disponível aí, que é o Pareto, mais conhecido como 80-20. Um abraço para vocês, um beijo e até mais!